Cashbacks de até 20% na Sexta-feira Verde, na seção Private. Choque? A Ucrânia está reescrevendo o plano de paz de Trump. Zelensky pressionou Washington até o fim. Os Estados Unidos não aguentaram. A linha de frente chocou com um novo desdobramento dos acontecimentos. A atenção do mundo inteiro está voltada para o que está acontecendo lá. Reino Unido e França entram em campo de batalha. Moscou está perdendo o controle do roteiro e se lança em uma nova luta. A Polônia está na zona de risco. Início da guerra. A Rússia avançou e pagou caro imediatamente. A revolta dos russos está se espalhando. Sobre tudo isso no nosso programa, Ponto Infernal. Urgente, a arena política explodiu. Uma reviravolta brusca? O plano de paz de Trump incendiou um caldeirão dentro do ZEUA. A Ucrânia faz declarações decisivas. Zelensky conseguiu. A fórmula da paz está sendo reescrita em favor de Kiev. Moscou começa a ficar nervosa. Todas as tentativas de sair vencedor são destruídas em um instante. Putin está perdendo o chão. O que esperar já para amanhã? Será que Washington finalmente ficará do lado da Ucrânia, virando as costas para Moscou? Falaremos sobre isso em instantes. As negociações em Genebra sobre o plano de paz de Trump são de importância crucial. Participaram dessas negociações representantes dos Estados Unidos, da Ucrânia e conselheiros de segurança nacional da França, do Reino Unido e da Alemanha, com o projeto americano de plano para encerrar a guerra na Ucrânia. A Ucrânia entra nesse processo com uma compreensão clara de seus interesses. Esta é mais uma etapa do diálogo que vem ocorrendo nos últimos dias e, antes de tudo, tem como objetivo alinhar a visão sobre os próximos passos. Na reunião, estiveram presentes os assessores de Trump, o enviado especial dos Estados Unidos Steve Witkoff e o secretário de Estado Marco Rubio. O encontro foi o mais produtivo e significativo de todos os que aconteceram até agora. No escritório do presidente ucraniano, estão prontos para trabalhar o mais rápido possível para alcançar uma paz real. A Ucrânia nunca quis essa guerra e fará tudo para encerrá-la com uma paz digna. A Ucrânia nunca será um obstáculo para a paz, e os representantes do Estado ucraniano defenderão os interesses justos do povo ucraniano e os fundamentos da segurança europeia. Agradecemos a disposição dos parceiros europeus em ajudar. Os aliados da Ucrânia querem reescrever a proposta de Trump, que, na opinião deles, seria vantajosa para a Rússia. Eles discordam de pelo menos 4 pontos. Seguimos rigorosamente o princípio de que as fronteiras não devem ser alteradas pela força. Também estamos preocupados com as restrições propostas às Forças Armadas da Ucrânia, que deixariam a Ucrânia vulnerável a futuros ataques. Isso equivale a uma castração militar e torna a Ucrânia permanentemente vulnerável a uma terceira invasão. Os líderes dos países europeus concordaram em tomar o projeto como base e expressaram disposição para trabalhá-lo em conjunto. Estamos tendo um progresso muito bom e estamos caminhando em direção a uma paz justa e duradoura. Os ucranianos merecem mais do mundo do que qualquer outra pessoa neste planeta. Acreditamos que nosso grande amigo, o ZEUA, especialmente o presidente Trump e sua equipe, vão confirmar essa paz. Keith Kellogg está confiante de que Trump pode acabar com esta guerra. A base do acordo já foi formada. Estamos quase na reta final para o fim da guerra. No plano, há coisas que precisam ser melhor detalhadas e explicadas. Também haverá garantias de segurança. Os ZEUA devem ser o principal garantidor dessas garantias, para evitar os erros do Memorando de Budapeste e dos Acordos de Minsk. Atualmente, a mídia está noticiando que Trump nomeou Driscoll, amigo e ex-colega de classe do vice-presidente J.D. Vance, como seu novo representante especial. É bem possível que ele trabalhe em paralelo com Keith Kellogg, que pode deixar a administração em janeiro. Washington continua insistindo na implementação do seu plano de 28 pontos. Segundo esse plano, a Ucrânia deve fazer concessões territoriais à Rússia e reduzir seu exército. O ZEUA e a Europa se comprometem a financiar a reconstrução da Ucrânia. As sanções contra a Federação Russa são gradualmente suspensas, e Moscou e Washington firmam um acordo de cooperação econômica de longo prazo. Isso não é uma recomendação nossa, é o nosso plano de paz. É uma proposta que foi recebida. E como mediadores, concordamos em compartilhá-la. E nós não a tornamos pública. Ela vazou, não foi divulgada por nossos membros ou representantes. Donald Trump acredita que a Ucrânia pode tomar decisão de assinar o plano de paz em 27 de novembro, antes do Dia de Ação de Graças. Mas durante o encontro com jornalistas, Trump destacou que seu plano de paz está longe de ser uma proposta final. Não, está longe de ser definitivo. Gostaríamos de alcançar a paz. Isso já deveria ter acontecido há muito tempo. A guerra da Ucrânia com a Rússia nunca deveria ter acontecido. Se eu fosse presidente, isso nunca teria acontecido.
Estamos tentando acabar com ela. De um jeito ou de outro, temos que acabar com ela. Na sexta-feira, Zelensky se dirigiu ao povo ucraniano, afirmando que a Ucrânia hoje se encontra diante de uma escolha difícil e corre o risco de perder ou sua dignidade ou seu parceiro-chave. Agora é um dos momentos mais difíceis da nossa história. Agora, a pressão sobre a Ucrânia é uma das mais difíceis. Neste momento, a Ucrânia pode se deparar com uma escolha muito difícil, ou perder a dignidade, ou correr o risco de perder seu parceiro-chave. Fontes próximas ao Kremlin dizem que as disposições deste documento devem ser vistas mais como uma base para um futuro acordo, e não como um acordo que Putin irá assinar oficialmente. Se em Kiev não quiserem discutir a proposta do presidente Trump e recusarem isso, tanto eles quanto os incendiários europeus da guerra devem entender que os acontecimentos que ocorreram em Kupiansk inevitavelmente vão se repetir em outros pontos-chave da linha de frente. Talvez não tão rápido quanto gostaríamos, mas inevitavelmente isso vai se repetir. E, no geral, isso nos convém. Moscou não gosta das garantias de segurança propostas para a Ucrânia, do tamanho do exército e do uso de ativos russos congelados para apoiar a Ucrânia. Nós temos esse texto. Recebemos ele pelos canais de comunicação que temos com a administração americana. Acredito que ele também pode servir de base para uma resolução pacífica definitiva. O Kremlin está criando condições informacionais para se afastar do acordo. Afinal, a Rússia não está interessada em fazer concessões territoriais, segundo o Instituto Americano para o Estudo da Guerra. A vitória da Rússia não é inevitável. A Ucrânia e o Ocidente podem explorar algumas das principais fraquezas da Rússia para forçar o Kremlin a negociar e fazer concessões reais. Enquanto isso, o Kremlin enfrenta problemas crescentes com recursos materiais e humanos, o que continua dificultando a capacidade de Moscou de sustentar a guerra e prolongá-la. Por isso, a Federação Russa está muito interessada em forçar a Ucrânia a ceder territórios de importância crítica, que as forças russas dificilmente conseguiriam conquistar. Portanto, Gerasimov, ao informar Putin sobre a situação na frente de batalha, continua a exagerar os sucessos, enquanto Putin entra no jogo para forçar a Ucrânia e o Ocidente a aceitarem as exigências russas nas negociações. Pokrovsky, mudanças de emergência na frente de batalha. Foi o inimigo que fez isso. Primeiras imagens. A contraofensiva de emergência das Forças Armadas da Ucrânia perto de Kupiansk mudou tudo. O exército de Putin foi sufocado pela derrota. Um drone abateu um helicóptero russo. Isso aconteceu pela primeira vez. A vingança dos nossos funcionou. Uma tempestade de desgraças caiu sobre a Rússia. Perto de Zaporígia, um grande fiasco do ditador. Você precisa ver isso com seus próprios olhos. No último dia, 3 pelotões foram eliminados e mais de um pelotão ficou ferido. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia revelou detalhes das batalhas por Pokrovsk. Assim, as forças de defesa destruíram 60 soldados de assalto russos que, na neblina, tentaram avançar para o centro da cidade e se consolidar lá, e mais 23 pessoas ficaram feridas. Como resultado, a tentativa de avanço dos ocupantes fracassou. Ao mesmo tempo, o inimigo ainda mantém as posições antigas, às quais chegou alguns dias atrás. Segundo o comando das Forças Armadas da Ucrânia, agora estão sendo realizadas ações de busca e assalto, e toda a cidade continua, de fato, sendo uma zona cinzenta. O inimigo, que entrou pelos arredores do sul de Pokrovsk, já realizou ali a criação de uma certa cabeça de ponte. A cabeça de ponte já está sendo abastecida logisticamente. Assim, a zona cinzenta é muito grande, provavelmente a maior parte da cidade hoje, embora as linhas nas áreas do norte da cidade, na parte norte de Pokrovsk, estejam sendo mantidas hoje, em particular, pelos nossos paraquedistas. Mais uma direção que aparece regularmente nos relatórios militares: Kupiansk. Apesar do relatório de Gerasimov sobre o cerco de cerca de 5.000 militares ucranianos ali, nosso comando nega essa informação, pelo contrário, relatando sucessos e avanços das forças de defesa. Hoje ainda não foi possível expulsar o inimigo para fora do próprio Kupiansk. No entanto, as ações de contra-ataque que as forças de defesa estão demonstrando hoje são movimentos graduais, não são operações de contraofensiva bruscas, são exatamente ações de contra-ataque. Mesmo assim, elas levam ao fato de que nossas forças de defesa conseguem recuperar algumas posições táticas que haviam sido perdidas ali algumas semanas, alguns meses atrás, justamente na própria cidade de Kupiansk. Os russos também se ativaram no sul do nosso país.
A direção de Zaporígia, de onde o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia retirou reservas para Pokrovsk, trouxe notícias bastante preocupantes por algumas semanas. No entanto, agora a situação conseguiu ser estabilizada. Aquela ofensiva ativa que, como eles declararam, aconteceu há uma semana, já não está mais acontecendo. Agora estamos realizando ataques e utilizando meios de fogo contra as reservas. É especialmente importante que agora começamos a destruir a ferrovia que abastece esses agrupamentos. A situação em Zaporígia, segundo os analistas, continua difícil. O inimigo continua se concentrando e, pelo fundo do reservatório de Kakhovka, grupos de sabotagem penetram nas aldeias controladas pela Ucrânia. No entanto, esses ataques fracassam repetidamente. Os russos novamente não conseguiram tomar Stepnohorsk, ou mesmo os prédios residenciais altos no sul do povoado. Apenas parte das casas está sob controle do inimigo. Uma pressão adicional sobre Stepnohorsk é criada pelas tentativas do inimigo de avançar pela estrada em direção a Rigorífica. Ao norte das casas de veraneio à beira-mar há uma grande área aberta. Por isso, os russos nem tentam se estabelecer ali e, correndo grande risco, avançam um pouco mais ao norte, onde há prédios e pelo menos alguma linha de trincheiras. Mas, ao avançar em campo aberto, o inimigo sofre perdas colossais ali graças à nossa artilharia. Por isso, os ocupantes já não usam veículos ali, enviando apenas infantaria para o ataque. Vai perto! Ao mesmo tempo, as forças de defesa conseguem atuar não só na linha de frente, mas também nas profundezas da retaguarda russa. O último dia, em particular, foi marcado por um caso sem precedentes. Forças de operações especiais derrubaram um helicóptero militar russo Mi-8 sobre o território da Rússia usando um drone de longo alcance. Como foi destacado pelo órgão, isso inaugura uma nova era na guerra, com possibilidades para as forças armadas da Ucrânia que nunca haviam sido vistas antes. A questão é que, antes, os ucranianos derrubavam helicópteros no ar usando drones FPV comuns com alcance de, no máximo, algumas dezenas de quilômetros, se equipados com ogivas de 1,5 kg. Neste caso, porém, estamos vendo que não foi necessário colidir o drone diretamente com o helicóptero justamente por causa da ogiva poderosa. Mas, por outro lado, isso acontece, como vocês podem ver, em uma altitude diferente, onde talvez os FPVs comuns novamente não conseguiriam chegar. E o que é muito importante, como dizem algumas fontes, embora ainda precise ser confirmado, isso acontece a uma distância muito grande. Ou seja, neste caso, estamos falando da região de Rostov, na área de Kutennikovo. E o que é Kutennikovo? Bem, na verdade, fica a 200 quilômetros da linha de contato. As áreas ocupadas também foram atingidas. Parte da região de Donetsk mergulhou em um blackout total, o que paralisou parcialmente o comando das tropas russas. Entre mais de uma dezena de ataques bem-sucedidos, vale destacar as explosões em Dokuchaevsk. Os analistas ainda discutem se o clarão noturno foi resultado de um ataque a uma usina elétrica ou a um depósito de munições. Seja como for, ambos são, no fim das contas, um golpe na logística, porque se uma subestação é destruída, o grupo perde energia elétrica. Se o ataque é contra o depósito de munições, o grupo perde projéteis. E isso é importante para o grupo que está avançando agora em Donetsk. Ou seja, isso pelo menos desacelera o potencial ofensivo deles. Ao mesmo tempo, os combatentes no local confirmam essa informação, especialmente devido ao aumento dos ataques à logística russa em Donetsk. Os grupos de assalto perderam o abastecimento constante de reservas e armamentos e diminuíram o ritmo do avanço em Pokrovsk. A Europa está mobilizando suas forças armadas. Os exércitos da Alemanha e da França estão entrando na Ucrânia. Isso deixa Putin completamente fora de si. O Ocidente está avançando no fronte diplomático e mostra ao Kremlin o limite que ele já ultrapassou. Os quartéis-generais militares estão operando em silêncio, mas vazamento após vazamento está formando um quadro claro. A Rússia está perdendo suas cartas na manga, enquanto as forças armadas da Ucrânia estão sendo equipadas com um novo poder. Os primeiros detalhes impressionantes sobre isso estão na próxima reportagem. O Reino Unido e a França estão preparando suas tropas para um possível desdobramento na Ucrânia. E tudo isso está acontecendo justamente no momento em que os Estados Unidos estão promovendo seu próprio plano de paz. Um documento com 28 pontos, onde um dos elementos-chave exige diretamente: não deve haver tropas da OTAN no território da Ucrânia. Nós, europeus, sempre apoiamos uma paz sólida e justa e saudamos qualquer esforço para alcançá-la. Claro, para que qualquer plano funcione, são necessários os ucranianos e os europeus. Isso é totalmente compreensível. Também precisamos entender que aqui há um agressor e uma vítima.
Por isso, não ouvimos falar de nenhuma concessão por parte da Federação Russa. Quero dizer, se a Rússia realmente quisesse a paz, ela poderia ter concordado com um cessar-fogo incondicional já faz algum tempo. Neste momento, estamos vendo novamente bombardeios contra civis. O Reino Unido, como escreve a Bloomberg, já identificou unidades militares específicas que podem ser enviadas operacionalmente para a Ucrânia. O ministro da Defesa, John Hill, declarou que Londres atualizou os planos de envio de tropas para a Ucrânia dentro da coalizão dos dispostos, que envolve cerca de 30 países liderados pelo Reino Unido e pela França. Realizamos reconhecimento na Ucrânia. Também sabemos quais unidades vamos empregar, como serão mobilizadas e quais tarefas irão cumprir. Os planos serão coordenados com os outros membros da coalizão, dependendo das necessidades da Ucrânia e das condições de qualquer acordo de paz. Na prática, Londres está formando a estrutura da futura presença, aquela mesma que deve entrar em funcionamento imediatamente após uma possível resolução pacífica. O Reino Unido já está destinando mais de 100 milhões de libras para esses objetivos, o que equivale a aproximadamente 130 milhões de dólares. Recursos para os custos iniciais do envio das tropas. Há contatos constantes entre a Ucrânia e os parceiros sobre as necessidades sobre a situação. Esse é um dos canais, que funciona no nível dos ministérios das relações exteriores, no nível de vários órgãos e diferentes grupos de coordenação que foram criados entre a Ucrânia e os parceiros. Essas informações são transmitidas, assim como as avaliações ucranianas. Por outro lado, os parceiros têm contatos diretos com organizações da sociedade civil na Ucrânia por meio de organizações doadoras, através de uma série de contatos nas embaixadas e, consequentemente, recebem avaliações vindas de localidades, regiões, províncias, de prefeitos, de governos locais, de ativistas locais também sobre a situação que está acontecendo e sobre as necessidades. O terceiro ponto é que atuam serviços de inteligência e centros analíticos. Por isso, pode-se afirmar com total certeza e responsabilidade que os parceiros compreendem perfeitamente a situação e as necessidades existentes. Os planos prevêem o posicionamento dos contingentes longe da linha de frente e a continuação do treinamento das unidades ucranianas tanto no Reino Unido quanto diretamente na Ucrânia. Após a assinatura do acordo de paz, um centro de coordenação deve começar a funcionar em Kiev sob a liderança de um oficial britânico de 2 estrelas. Sua missão será a logística, armamento, treinamento, restauração das forças terrestres ucranianas, bem como garantir a segurança aérea necessária para a retomada das conexões aéreas internacionais. Um bloco separado é a expansão do agrupamento naval do Mar Negro da Turquia, Romênia e Bulgária. Desminagem, segurança das rotas comerciais, retomada das exportações marítimas. Esses elementos, segundo o Plano de Londres, devem se tornar fundamentais para o período pós-guerra. Se houver o posicionamento de um contingente de tropas britânicas, elas serão posicionadas longe da zona de conflito. Obviamente, estamos falando do oeste da Ucrânia, onde, aliás, segundo as informações que possuo, sabemos que há atualmente um número considerável de instrutores militares americanos que treinam inclusive em logística, planejamento e também em outras áreas. Portanto, também estamos falando de instrutores. Vladislau, portanto, não vale a pena esperar que tropas estrangeiras estejam presentes de forma efetiva e permanente na linha de contato caso um processo de paz venha a ser iniciado em algum momento no futuro. Ou seja, estamos falando de uma situação, de um contexto que ainda está acontecendo agora, neste exato momento, e que continua se desenrolando diante dos nossos olhos. Bem, só se pode realmente falar sobre a substituição, por exemplo, de instrutores americanos e militares americanos por militares britânicos, ou seja, especificamente a troca desses profissionais. Neste momento, a Ucrânia e os parceiros europeus estão enfrentando uma escolha difícil. Por um lado, há a necessidade de garantir garantias de segurança confiáveis e alcançar estabilidade após uma possível resolução. Por outro lado, existe o risco de sair do plano americano, provocando assim uma nova onda de pressão por parte da Rússia ou até mesmo mimando toda a arquitetura do futuro acordo de paz. Urgente, as sirenes começaram a soar na Polônia. Começou. A Rússia está desestabilizando a Polônia e preparando o terreno para uma escalada. O país entra em um ritmo de alerta. Sabotadores desconhecidos, drones noturnos e uma explosão perto de Lublin. Tudo isso são peças de um quebra-cabeça